Fala, meu cara, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Você? Tudo ótimo também, fazer aqui sem óculos mesmo. Pontualíssimos, começando exatamente às 6 da tarde, como combinado. Acabei de matar um mosquito aqui. Sabe bem como é que é o Rio de Janeiro, não pode marcar bobeira. É, Bom, agora verdade, sim. né? E, e aí, Pedro, quer se apresentar um pouquinho? Depois eu me apresento. Vou me apresentar assim. É, Bom, vou me apresentar aqui rapidamente, né? Meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 29 anos, sou advogado, formado pela PUC-Rio. Lá eu fui presidente eleito e reeleito do Diretório Central de Estudantes. Me dedico ao movimento liberal já há 10 anos e atualmente eu faço uma pós-graduação em São Paulo. Então, quinzenalmente, faço aí a ponte aérea para poder me qualificar e entender um pouco mais da gestão pública. E você, Thiago? legal. Acho que tem dois fatos importantes que você não comentou, que você está aprovado no processo seletivo do Novo para vereador Verdade, sim. e, e você trabalha no gabinete do Alexandre Freitas, né? Exatamente. São dois pontos. Eu acabo que eu não falo tudo de uma vez, que senão fica muito longo. Mas lá no processo seletivo do novo, né? São aí 3 etapas, já matamos as três. E trabalha como assessor parlamentar Alexandre Freitas, que é um deputado estadual do Novo, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Legal, legal. Bom, eu, Thiago Lousada, sou engenheiro industrial de formação na PUC também, somos aí colegas de faculdade. Acredito que eu sou um pouquinho mais velho, acho que eu Tá quantos anos? saí antes de você entrar, 36. Sim. É, Certamente. Foi é, bem ali, né? Você saindo e eu entrando. é, isso, exatamente. Bom, vim aqui carioca, vim morar em Maringá, né? Depois de casar, minha esposa é maringaense, Sim. e participo do Novo desde que o Novo não era partido ainda, né? Lá em 2014 comecei a trabalhar em prol da criação do partido. Depois me filiei logo em 2015 e aprovado também no processo seletivo para candidato a vereador aqui em Maringá. Excelente. Espalhando o novo pelo Brasil. Legal. Exatamente. O pessoal aqui tem um núcleo bem legal, formado recentemente como diretório mesmo, né? Agora Sim. já é um diretório. Um pessoal bem empolgado aqui. Acho que a gente vai conseguir ter ótimos resultados por aqui. Excelente. Aí no Paraná, nós disputamos em quantas cidades? Olha, se eu não me engano, vai ser Curitiba, Maringá e vai ter uma. Esqueci o nome da cidade do lado de Curitiba, uma cidade um pouco maior ali também. Me fugiu o nome agora. São José dos Pinhais, não? São Que é onde José, tem o exatamente. aeroporto. São José, a É, gente onde tem o também. aeroporto, eu conheço por É, causa disso. exatamente, isso. Também a gente participa lá. Maringá é cidade aposta, né? A gente não vai ter candidato a prefeito. Só. O João Berdu respondeu isso, São José dos É, já, Pinhais. já, já colocaram A aí. gente não vai ter. A gente não vai ter candidato a prefeito. Não conseguimos, Sim, infelizmente, ninguém aprovado no processo seletivo, mas vamos ter sim, para vereador, né? E acho que um sim. pouquinho do que a gente vai conversar hoje mostra que ter uma Câmara ativa funcionando dentro das suas responsabilidades é tão importante quanto ter um bom prefeito, né? Tem lá um Ou papel mais de importante, termos um bom fiscalização, prefeito, né? ou mais até, Já, exatamente. se aprova todas as contas, fazer esse controle orçamentário. Eu acho que boa parte, inclusive, dos problemas que os municípios vivem é por não ter uma boa Câmara Municipal. Porque, vez ou outra, até eu rodo em função do gabinete, né, com do trabalho com o Alexandre, eu visitei mais de 30 municípios do interior ao longo desses últimos 2 anos. E posso dizer que Uhum. você encontra bons prefeitos. Assim, claro que muitas vezes no interior, pela baixa qualificação até das pessoas da região, ninguém vai eleger ali um cara que tem uma baita experiência, porque é a realidade local, né? Então tem esse tipo de problema. Mas eu já encontrei gente boa que você senta, conversa, a pessoa tem uma boa visão para a cidade, mas no geral esbarra na Câmara de Vereadores, que aí realmente não aprova os projetos, quer cobrar carguinho, são muito pressionados pela população, muito diretamente, né? Então cedem face ao populismo, que em cidade pequena acaba que todo mundo se conhece, né? Às vezes o prefeito quer ser duro na cobrança do IPTU, ou quer ser duro, por exemplo, vai fazer a privatização da concessão de água e saneamento, né? E aí vai passar a cobrar pela água e saneamento, porque é surreal isso, né? Algumas cidades do interior
não se cobra por água, nem se cobra pelo esgoto, o que é bizarro. E aí Isso, ele vai isso eu não cobrar. conhecia. Não, muito, muito, no interior do Rio, muito. E muitas vezes é uma estatal municipal que faz a gestão da água e do saneamento. Você imagina a qualidade do serviço prestado. E muitas vezes o prefeito fala, pô, eu queria poder fazer uma concessão aqui, entregar para uma empresa, mas aí os vereadores não querem, porque as pessoas vão lá cobrar para... Meu Deus, como o prefeito está me cobrando água? Nunca foi cobrado água de mim. O que esse cara não Aham. percebe é que ele está pagando por essa Ele água, está né? pagando de outra forma, né? Exatamente, mas assim, acaba que infelizmente os vereadores têm um nível muito, muito ruim. Mas enfim, a gente entra nisso daqui a pouco, mas eu acho que é isso, falta elegermos bons vereadores, país afora, né? Sim, sim, com certeza. Quer começar puxando o assunto aí? Sim, a gente escolheu o Do... tema do novo e gestão fiscal, eu acho que dá, inclusive, ter um gatilho aí muito alinhado com o que a gente estava falando agora. Você, para ter uma boa gestão fiscal, você tem que ter bons vereadores. Porque, primeiro, ninguém sem fiscalização funciona direito. Isso é uma grande realidade. A gente vê agora na situação de home Aham. office, temos vários amigos que são pessoas sérias, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que funcionam bem, e muita gente dizendo que tem uma dificuldade de colocar uma própria rotina para si. Muita gente funciona melhor quando tem um esquema de um escritório, quando tem um lugar onde tem um chefe cobrando, quando tem meta, quando tem gente ali em cima. Isso funciona com qualquer pessoa. Pessoas funcionam melhor quando estão sob cobrança, quando tem que responder alguém, quando o seu trabalho precisa ter metas e respostas. E não é diferente um prefeito. Um prefeito que tem uma Câmara de Aham. Vereadores que fica ali em cima, fiscalizando, cobrando resultado, apontando erros, apontando incongruências dentro do orçamento. Enfim, uma Câmara de Vereadores que é atuante com relação a isso, muito difícil do prefeito não funcionar. Ou pelo menos não funcionar melhor do que funcionaria. Então, essa gestão fiscal, se você não tiver uma boa Câmara de Vereadores, o prefeito vai ficar relaxado, vai ceder a pressões corporativistas. Então, às vezes, ele vai ter uma demanda forte dentro de uma corporação dele. Então, digamos, a carreira dos profissionais da educação dentro do município, a carreira dos auxiliares administrativos dentro do município. Se couber única e exclusivamente a ele dar aquele aumento, muitas vezes ele vai acabar cedendo à pressão. Agora, se aquilo tiver que passar pela Câmara Municipal, e tem que passar pela Câmara Municipal, e É, enfrentar uma resistência lá dentro, em tese tem que passar, né? Enfrentar uma resistência lá dentro, é ali que aquilo vai ser derrubado. Só que que a gente vê é um oposto. A gente vê uma Câmara Municipal que pressiona por aumento de funcionalismo, seja pela abertura de novos cargos, seja também pelo lado de dar aumentos salariais. E aí fica muito difícil você fazer uma gestão fiscal séria. sim. E tem também a questão, eu não gosto muito da palavra, mas é mais usada, do curral eleitoral que se cria tendo esse acesso direto dentro da prefeitura, né? Sim, perfeito. Porque uma das características do vereador é que ele não precisa de muito voto para se eleger, né? Se ele Sim, tiver, principalmente em cidades com um eleitorado menor, uns 2, 3 mil votos, ele consegue se eleger juntando com os outros votos do partido, né? sim, Então, se ele tiver ali um pequeno grupo que ele consegue dar alguma vantagem específica, pronto, ele está eleito para sempre, né? Ele vai sim, ter exatamente. aqueles votos garantidos ali e vai se eleger para frente. Mas o que a população não percebe é que a longo prazo, não diria nem tão longo prazo, mas a médio É. prazo, essa conta chega cara, e aí depois ninguém sabe por que essa conta está lá, por que tem que pagar, por que começa a ter problemas fiscais e até de prestação de serviço dentro da prefeitura, né? Exatamente. Hoje teve dois pontos aí importantes, que imagino até que outras pessoas que estão aqui acompanhando, inclusive o Leonardo, o Pedro, o Henri, o Bruno, vários amigos aí acompanhando. Agradeço a todos. Teve dois pontos muito importantes de ontem para hoje que me marcaram aqui. Um deles está no Noticiário Nacional, que é o plano de socorro que o Congresso Nacional aprovou, que vai ajudar o orçamento dos estados e municípios. Só que o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, virou e falou: beleza, assim, virou e falou, né? A gente falar, mas ele pontuou, beleza, vamos aprovar isso, vamos ajudar os estados e municípios, mas só tem uma coisa que é muito importante. Vamos, por 1 ano e meio, não dar reajustes ao funcionalismo. Vamos fazer isso. É a única coisa que ele pediu. Ao Senado foi e abriu exceções. Olha só, beleza, não vai ter reajuste para o funcionalismo, menos os profissionais da segurança, Forças Armadas e os profissionais da Os que saúde. estavam Porque envolvidos direto, né? Os que estavam envolvidos direto na crise. Tinha esse texto lá, né? exatamente.
no O Senado. argumento era esse, né? São profissionais que estão diretamente envolvidos na questão do Covid, beleza, é um argumento. Aí voltou ontem para a Câmara, aí a Câmara abriu as pernas. Policial Federal, Polícia Legislativa, Polícia Rodoviária Federal, agentes socioeducativos, né? Esse tem todos os profissionais de educação, assistente social, profissionais de limpeza. Enfim, as contas estão sendo feitas ainda, mas parece que quase 70% dos funcionários públicos ficaram de fora. Sobretudo as altas carreiras, né? Que são a que deveriam não ter um reajuste. Assim, com todo respeito à classe dos policiais federais, que inclusive desempenharam um papel muito importante no Brasil, de 7, 8 anos para cá, na Lava Jato e tudo mais, mas ganham bem. E no momento que tem tanta gente indo à falência, tanta gente ficando desempregada, tantos autônomos sem renda, é um sacrifício tão grande pedir que os policiais federais não tenham reajuste por 1 ano e meio, se frente ao que todo mundo está pagando da conta, não me parece minimamente justo. Com certeza. O pior é que essas alterações foram aos 45 do segundo tempo, né? E eu li agora, recentemente, né, o líder do governo votou a favor, né? Surrealmente, assim. São coisas meio esquisitas, né? Sim, O líder do governo orientou a favor e só um partido orientou contra essa abrida de pernas, essa exceção. Bom, o Partido Novo foi o único que fez isso. Não nos surpreende, é exatamente a coerência que a gente busca. Esse foi um dos pontos que me assustou muito de ontem para hoje. Não assustou porque, enfim, a gente já não se assusta mais quando a gente começa a estudar Brasil, né? Mas isso foi um ponto relevante. E um outro ponto relevante foi hoje, pelo meu trabalho na LERJ, estava acompanhando a audiência pública do Plano Estadual de Desestatização. Enfim, uma audiência para os deputados discutirem um projeto que foi encaminhado pelo governo para termos desestatizações aqui no Rio de Janeiro, que sabemos bem, está quebrado. Ou seja, vamos discutir a privatização, vamos discutir a venda de alguns ativos. E aí lá dentro tinha o líder dos sindicatos, dos trabalhadores da SEDAI opinou. E aí começou aquele papo, né? Água não é mercadoria, a SEDAI não pode ser privatizada, porque a SEDAI nesse momento de crise. E tudo isso aí eu vejo, olha, não é possível. O Rio de Janeiro, ele já tinha um rombo previsto, antes de toda essa crise do Covid, para esse ano de 10 bilhões. Olha só, vamos lá, 10 bilhões de déficit previsto. E aí, com esse Covid, a estimativa é que vai para 25 bilhões. 25. E a gente ainda vemos o funcionalismo reagindo no sentido de não pode ter corte, não pode ter privatização, não pode ficarmos sem reajuste salarial, porque isso é venda para o capital, tudo mais. E às vezes dá um desalento, porque a gente vê, para onde vai o Rio de Janeiro? Qual o caminho, né? Se a gente não consegue nem privatizar a SEDAI, que entrega um serviço muito ruim, que acabou de sair de uma crise de entregar água suja, né? Nem assim. Nós cariocas, a gente viveu uma crise de água em que bebemos, né, água suja. Pessoas passaram mal por causa disso. E ainda assim, a gente não consegue privatizar a SEDAI, cuja privatização foi prometida 4 anos atrás. Porque o Rio de Janeiro, quando pactou... Faz parte do plano de recuperação, né? Exatamente, a SEDAI foi dada como garantia do plano de recuperação. A União, inclusive, tem o direito de caso a SEDAI não seja privatizada, a União tem o direito de assumir o controle acionário da SEDAI. A gente fez um pacto e a gente não está honrando esse pacto. E além da questão fiscal, que, claro, é muito importante, porque, enfim, gera um ativo para que hoje o Estado do Rio de Janeiro consiga se capitalizar, tem um ponto mais importante que as pessoas estão sofrendo sem saneamento. E essa crise agora do Covid está mostrando isso mais forte. Milhões de fluminenses, de pessoas do Estado do Rio de Janeiro, não têm acesso à água potável, porque a SEDAI não universalizou o acesso à água. Milhões de fluminenses não possuem esgoto, porque a SEDAI não cobriu. Aí as pessoas vão, mas é muito difícil, requer muito investimento. Olha só, vamos lá, Teresópolis. Você conhece muito bem a cidade, claro. É uma cidade de 180 mil habitantes, fica na região serrana do Rio. Uma cidade que tem uma condição aquisitiva melhor, uma cidade basicamente de classe média. Você vai lá e olha, 0% de esgoto. A SEDAI toma conta de Teresópolis, é 0% de esgoto. 0% de esgoto tratado. 0. E aí você vai para Nova Friburgo, uma cidade muito parecida, próxima, região serrana, com um pouco mais de habitantes. Exatamente. Teve privatização da concessão de água e saneamento de Nova Friburgo na década de 90, em 97. Já visitei lá. Eles têm 96% de esgoto tratado. 96%.
Você vê, Teresópolis, É. 0 de esgoto tratado. Nova Friburgo, 96. Um é estatal, o outro é privado. E a gente não consegue privatizar. Então essa gestão fiscal, voltando a esse assunto, né, é muito difícil. Sim, sim. E tem outras questões, né? Uma das questões da gestão fiscal é aprovar as contas do ano anterior, né? Exatamente. E se ninguém preste atenção no que está acontecendo, passa crime direto aí e ninguém repara, né? Exatamente. Uma outra questão que eu acho que fica muito solto, pelo menos aqui em Maringá eu percebo isso, é que a prefeitura divulga os resultados que não fazem muito sentido, né? Sim. É claro que não existe nada de ilegal no que ela está divulgando, mas existem todos aqueles truques dos tribunais de conta que permitem que você retire de dentro do seu resultado alguns gastos que você tem, por exemplo, com pensionistas e aposentados, e aí ela divulga superávit, sendo que não é verdade, né? Sim. E números, você vê que de cara tem coisas esquisitas quando ela pega 40 milhões de empréstimos para fazer praça, não só praça, também algumas Sim. unidades de saúde, mas tem praça dentro do valor do pacote, e depois alega que teve um superávit de 180 milhões de reais. Teve superávit para que Não o faz empréstimo, né? sentido. Algumas coisas são muito esquisitas. E aí você vai olhar o resultado do ano, a dívida aumentou também, né? Eles até alegam, não tem dinheiro em caixa, mas o dinheiro em caixa pode estar empenhado para outra coisa, né? É curioso isso. Você vai Então, tendo superávit e assim, sua dívida está aumentando. Curioso, né? não faz sentido. E acho que também uma das funções, além de fiscalizar, é poder tirar essas dúvidas para a população, né? Claro, Chamar com o Tribunal certeza. de Contas e falar, o Tribunal de Contas, me explica isso daqui um pouquinho melhor, cobrar e de fato expor a realidade, né? Então, olha, ok, dentro dessa regra aqui, ele pode falar que houve superávit, não existe uma ilegalidade nesse ato, Sim, mas a verdade é que não é essa, né? O resultado perfeito. real é esse outro aqui, né? Então, isso eu acho uma das coisas fundamentais para as pessoas entenderem como está sendo a gestão do executivo naquela prefeitura, né? Sim, Senão você fica com uma imagem de que está indo tudo bem, e depois, quando essa bomba estourar na mão, provavelmente, de outro prefeito, né? sim, As pessoas não vão entender de onde que veio isso. De onde que veio isso? Estava tudo tão bem, tudo tão bom. Aí quando alguém exatamente. entra, talvez fazer um papel sério e faça a divulgação correta, vão culpar essa pessoa, né? Culpam o Exatamente. mensageiro e não o Sim, causador do problema. claro. Então acho que isso é uma das coisas Sim. muito importantes, e a gente, infelizmente, em Maringá, não temos isso na Câmara. A gente não tem alguém que vá lá e divulgue de fato a realidade dos dados financeiros da cidade. Sim. Faz uma diferença enorme isso, porque até era uma impressão minha, então eu imagino que seja de muitas pessoas. A gente tem a impressão de que a contabilidade, né, o orçamento público, por se tratar de números, que como se eles fossem óbvios, né? Tipo assim, ou a cidade está tendo lucro, ou a Não cidade está são. tendo prejuízo. Ou seja, enfim, como se fosse nesse sentido. Só que depois, quando começa a olhar, você vê que tem muitas interpretações ali dentro. E que você tem que saber olhar os números e que dezenas de interpretações são possíveis. Umas mais próximas à Sim. realidade, outras mais distantes à realidade. Então eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo. A Prefeitura do Rio, ela divulga que ela tem superávit na sua previdência municipal. Aí ela fala, não, o caixa da Prev Rio, né, que é a previdência, o caixa da Prev Rio é superavitário, 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 superavitário. Aí você vai olhar. A Prefeitura do Rio pegou os royalties do petróleo, o que ela recebe, o salário do Estado, e ela, por lei, colocou dentro do fundo. Então, na hora de você Uhum. contabilizar as receitas do fundo, você contabiliza royalties. Porque está dito na lei que você tem que contabilizar os royalties. Então, você contabiliza aquilo como se fosse receita. Ou seja, você tem a contribuição do servidor, aí você coloca várias coisas para dentro, como royalties, venda de alguns imóveis, você vai colocando coisas dentro. Aí você diz, olha, deu superávit. Aí a impressão que a população tem é o quê? A contribuição do servidor compensa as aposentadorias do servidor, que é uma verdadeira contabilidade previdenciária, Seria um autorial, vamos dizer superávit assim. real, né? É. Superávit real, exatamente. Só que, assim, de fato, a prefeitura não mente, o jornal não mente, quando diz que a Prev Rio teve lucro. O errado, quer dizer, teve superávit. O errado é terem colocado os royalties do petróleo dentro da Prev Rio. Os royalties do petróleo pertencem ao Tesouro Municipal, ao Caixa 1, né, o Caixa É. 0001,
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não pertence à Prev Rio. Ele entra para fechar o buraco, né? Exatamente. Só que como se ele entrasse no Caixa de Tesouro e fosse jogado para cobrir o rombo da Previdência, ficaria mais claro para a gente que há esse rombo. Mas como ele já entra por lei diretamente no Caixa já vai da direto. Rio, a impressão que passa é que não houve rombo no Tesouro, que não saiu o dinheiro do Caixa do Tesouro. Porque em vez de ter o fluxo de saída, você cortou o fluxo de entrada e jogou o caixa de entrada para o outro lado. E isso acontece a rodo no orçamento. Muito, 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 muito. Vários você corta fluxos de entrada, muda os fluxos de saída. Porque você vai fazendo isso, os números vão mudando. Claro. A Prefeitura do Rio, ela parecia ter uma situação muito boa em 2015, 2016, de receita, porque ela tinha muita transferência da União. Transferência da União para quê? Para fazer Copa do Mundo e Olimpíadas. Então é óbvio, se você soubesse dessa informação, você sabe que, na verdade, você não teve superávit em 2015 ou 2016. Você teve um déficit que foi coberto por transferências que não são receitas suas. São receitas de outro ente federativo, a União, que está te repassando. Só que é por isso que a população precisa de vereadores que estejam lá para mostrar essas diferenças. Porque contábil, apesar de ser número, orçamento, apesar de ser número, tem muitas interpretações. Exatamente, né? Tem muita interpretação que os tribunais de contas aceitam, né? Aí talvez uma outra questão seria mudar essas regras, né? Para o tribunal, tentar simplificar as coisas, mas... Sim. Quem tem esse papel... Sim. Pode falar. Não, eu ia apontar, quem tem esse papel de uniformizar o entendimento dos tribunais de contas é a Secretaria Nacional do Tesouro, que faz um papel muito bom. É que, por lei, ela só tem papel recomendativo. Você lê o manual contábil da Secretaria Nacional do Tesouro, que é divulgado todo ano, sobre como as contas devem ser feitas, o manual é excelente. Excelente, excelente, excelente. O problema é que não segue. Que ninguém segue. Ninguém segue. Não segue na hora de aplicar, nem segue na hora de julgar. Aí, realmente... aí fica complicado, né? E a população não consegue ter a real visão, a real ideia do que está acontecendo. Né? Exatamente. Falando de previdência, aqui em Maringá teve um caso engraçado nesse sentido, que era um sistema diferenciado, né, para a Previdência Municipal. Aí, a partir de um determinado momento, virou os novos que entrariam para a CLT, né, entrando dentro da Previdência comum, sem ser o sistema especial. E agora a Prefeitura quer botar todo mundo no sistema especial, né, indo na contramão do que está sendo discutido num país como um todo. Né? Isso, as pessoas ainda não têm essa visão de que uma hora essa conta não vai fechar e que quem vai pagar somos nós, de qualquer forma. Né? Exatamente. Talvez, se a situação estiver muito boa ainda na cidade, talvez não sejamos nós, mas os nossos filhos. Alguém vai pagar essa conta. Né? Exatamente. A conta precisa ser paga. Isso é um grande fato. A questão é quem vai pagar e quando vai pagar. Mas, invariavelmente, ela precisa ser paga. Aqui no Rio aconteceu coisa muito similar esse ano. O Crivella, os funcionários da Conlurb, né, para quem não conhece, que é de Maringá, a Conlurb é a nossa companhia de limpeza urbana. Né? Então, os garis, quem faz a limpeza da cidade. A maior parte dos funcionários da Conlurb são CLT. Então, é exatamente isso. Eles contribuem pelo INSS, contribuição previdenciária normal, se aposenta no máximo no teto do INSS, e quem paga isso é a União. Esse dinheiro, esse caixa é da União, que faz a gestão disso. O prefeito Crivella mandou um projeto de lei para incorporar os seletistas, né, o CLT, da Conlurb como servidor público da cidade do Rio de Janeiro. E aí, além da questão toda de estabilidade, ele não fica mais no teto do INSS, e quando ele se aposentar, quem vai pagar a previdência dele é o Caixa Municipal e não o Caixa da União. E porque a cidade tá muito bem, né? Tá nadando em dinheiro também, Rio de Janeiro. Claro, Rio de Janeiro tá... mas até o Novaes perguntou aqui para nós dois, botou assim, ó. Pedro e Tiago, como falar para a grande massa da população que ter responsabilidade fiscal é algo importante? Se quiser começar aí, dar sua opinião. Acho que a primeira coisa é a gente tem que mostrar que isso vai bater no bolso dele. Né? Não tem outra forma disso acontecer. Se não vai bater no bolso dele, vai aumentar a dívida e vai bater no bolso mais na frente, ou dele mais na frente, ou dos filhos dele. Né? Acho que esse é o primeiro caminho, é mostrar isso. Né? E ter clareza nos resultados da cidade é importante para isso. Né?
mostrar, olha só, agora a gente já está falando aqui de tantos milhões de dívida. Se eu não me engano, posso procurar aqui, a dívida de Maringá está batendo na casa, deixa eu pegar aqui que eu peguei esse dado Claro. hoje, dos 400 milhões, alguma coisa assim. 416 milhões. Se você ratear isso daí pela população, aí você já começa a falar, olha, você já começa o ano devendo tantos mil reais aqui para pagar essa dívida, né? Sim. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Mostrar, olha, isso aqui é uma dívida, mostra a curva da dívida, está subindo, e uma hora isso aqui vai estourar. Né? Como já aconteceu no próprio Estado do Rio, porque muita gente do servidor público, né, para que não tenha essa gestão fiscal eficiente, é que ele vai parar de receber também. Né? O Estado do Rio deixou de pagar, atrasou o salário de servidor público. Por quê? Porque não tem gestão fiscal, porque a conta não fecha. O déficit da Previdência Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, o buraco que todo ano nós pagamos para manter a nossa Previdência funcionando, manteria por 80 anos o funcionamento do Rocha Faria, que é um dos maiores hospitais que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, o maior hospital da Zona Oeste, ou seja, todo mundo conhece, tem um atendimento enorme. Com um ano do que nós gastamos de déficit na Previdência Estadual, nós manteríamos o Rocha Faria funcionando por 80 anos. Nós manteríamos 10 UERJs funcionando. 10 municípios de São Gonçalo, toda a arrecadação do município de São Gonçalo, tem 1.200.000 habitantes, toda, 10 anos dele, com um ano de déficit da nossa Previdência Estadual. Então eu gosto muito de jogar esses números, porque às vezes a gente fala que é um rombo de 25 bilhões que o Rio de Janeiro vai ter esse ano. Aí a pessoa até fica assim, 25 bilhões, mas o que é isso? 25 bilhões... É isso? O que dá para fazer com isso? Exatamente. É quase o orçamento de todo o município do Rio de Janeiro. Todo. Bom, eu vi aqui né? a Tati perguntou, né, qual a sua proposta. Tati, porque a gente até começou no início, a gente acha muito importante, a gente até nem tem proposta exatamente, que nem podemos sequer falar de propostas em específico, mas o que a gente estava comentando no início é que precisamos muito que os vereadores façam efetivamente uma fiscalização fiscal, da gestão fiscal. Olhem o orçamento, mostrem os números e impeçam a aprovação de medidas que prejudicam ainda mais os cofres públicos. Né, Thiago? Acho que, bom, puxando aí o fio, e principalmente em época de coronavírus, em que várias cidades decretaram estado de emergência e estão pulando as licitações, né? E esse momento é fundamental que todo mundo fique de olho, e é claro que esse é um papel principal dos vereadores em cima das prefeituras, mas isso vale para qualquer pessoa, qualquer cidadão, ficar de olho para ver se o que está sendo feito faz algum sentido, né? E que se cobre ações, né? Teve um caso recente em Santa Catarina, se não me engano, não sei se foi no estado de Santa Catarina, ou se foi em Florianópolis. Eu acho que foi o estado, né? Que teve uma compra totalmente fora do padrão de respiradores e houve aí uma ação do deputado estadual e reverteu a compra, né? O Bruno Conseguiram Souza, cancelar a compra. foi o Bruno Souza do Partido Novo, sim. Exatamente. Então, assim, isso olhando para o estado... Caiu. O mínimo, né? Caiu para cima, né? Porque ele poderia ter ido para outro lugar. Exatamente. E isso vale para as prefeituras também, né? As prefeituras também podem pegar o dinheiro que está ali e sair comprando o que quiser. Em Maringá tiveram algumas polêmicas nesse sentido, mas não chegou à conclusão de que de fato estaria muito fora da normalidade, né? Mas teve algumas coisas em relação a máscaras e contratação de motoboys para levar os exames, né? Para a realização dos exames com a amostragem de sangue dos pacientes, né? Mas é isso, a gente tem que ficar de olho e nesse momento a atuação dos vereadores é fundamental nesse sentido, né? De proteger a população para evitar, sim, problemas de desvio, né? De roubo, de fato. Sim, inclusive a gente vê muitas vezes vereadores por aí, e veremos muito na campanha daqui para frente, prometendo mundos e fundos com relação a vários temas. Então, que eles vão cobrar e vão fazer abertura de escolas, hospitais,
forma de É. asfalto, construção de praças, de academia no bairro, tudo isso, vamos ver. Agora, a Pena que ele razão não pela pode, qual né? o vereador Fazer nada existe, disso. além dele não, exatamente, ele não pode nada disso. E É. a função pela qual o vereador existe na concepção, né, a gente for olhar teoria política, teoria do direito, tudo mais, a concepção que o legislativo existe é exatamente de fiscalizar e impor limites ao poder executivo. Então, isso que a gente está falando aqui, as pessoas ficam, Sim. mas que coisa cansativa, que coisa passiva. O vereador existe exatamente para fazer esse papel de fiscalização. O que a democracia pressupõe, né, a nossa democracia, que é uma democracia representativa, que os cidadãos eles estão dedicando o seu tempo de vida a outras coisas. Estão sendo médicos, estão sendo profissionais de educação, estão empreendendo, ou seja, estão tocando sua vida privada e não possuem tempo para fazer a fiscalização. Então, eles terceirizam essa fiscalização para os seus representantes. E é exatamente isso que o vereador, antes de tudo, tem que fazer: fiscalizar o município. E, acima de tudo, num momento como esse, em que tanta gente está quebrando, está tendo que se virar para conseguir botar o pão na mesa, não é a hora que o cara vai abrir o portal da transparência para fazer uma fiscalização. É óbvio que quem tem tempo, qualificação, preparo e gosta da coisa, também vai fazer e ajuda muito se fizer. A gente não pode exigir isso da população que está precisando botar o pão e o leite na mesa. Sim. Cabe aos vereadores, que têm equipe para isso, têm qualificação, em tese, para isso, fazer esse papel. Até porque abrir o painel de transparência não é tão simples interpretar os números que estão lá, né? Até porque a gente conversou um pouco antes, que existem várias regras que você pode informar de forma diferente o dado que está lá, né? Então não é tão fácil também achar. Concordo 100% com isso daí. Exatamente. Teve um outro ponto que é uma regra difundida Brasil afora, infelizmente. Nós temos 3 poderes, né? Todo mundo sabe: o executivo, o legislativo e o judiciário. E as pessoas, os funcionários públicos, eles se aposentam conforme o seu poder. Então, o juiz ele se aposenta pelo poder judiciário. Só que é bizarro, no Rio de Janeiro, e isso acontece na maior parte dos estados do Brasil. Toda a previdência dos 3 poderes fica acumulada no executivo. E aí o judiciário vem e fala: eu não bato o teto de gasto com o pessoal. Sendo que previdência, para níveis de LRF, ela conta como gasto de pessoal, porque é o seu pessoal inativo, mas conta. Aí o judiciário e o legislativo fica dizendo: não, eu não bato o teto que a LRF me impõe, eu estou dentro da responsabilidade fiscal. Não, você não está, você pegou toda a sua previdência e jogou na conta do executivo. Não faz sentido nenhum. Aí o manual da Secretaria Nacional do Tesouro que eu te falei, aí ela orienta, ela recomenda: a previdência deve ser contabilizada de acordo com o seu poder. Tem que separar. Mas, infelizmente, é isso. Não separam. E é muito difícil que o cidadão comum faça essa fiscalização, porque ele não tem como conhecer esses manuais contábeis. E o próprio executivo tira os inativos da conta. Não é ilegal isso. Sim, ele o que também é pior, né? O que é pior. Mas, os inativos, ele tira. Ele tira da dele, né, na prestação de contas dele, mas acaba que a União, ao fazer a fiscalização, o TCU aponta, né? Tipo, olha, o seu gasto está estourando a LRF, porque o TCU calcula melhor. Mas o TCU não calcula os poderes, porque aí quem informa é o governo. Teve essa discussão com o Zema, inclusive, né? Sim, da questão do reajuste que ele quis dar. De considerar ou não os nativos. Exatamente, e aí teve a ação do partido para que fosse considerado. Né? Exatamente, porque se fosse considerado, ele estouraria a LRF, não poderia ele não poderia dar o aumento. E aí ele ficaria travado, que era o objetivo do Novo, né? A gente sabe que o Zema, apesar de ter dado esse aumento no primeiro momento, o Partido Novo oficialmente o criticou por isso e se colocou contra. Sim. Uma das importâncias aí da separação da gestão com o mandatário. Né? E aí eu acho que um ponto importante também de falar, acho que cabe dentro do assunto de gestão, é da visão de que a população tem dos vereadores, né? A população enxerga um vereador como um fazedor de leis. E, na verdade, lei deveria ser a coisa menos importante que o vereador deveria fazer. Né? Inclusive, uma das coisas que os vereadores deveriam fazer era votar contra leis idiotas. Né? Que os nossos municípios estão cheios. Então, se ele pelo menos proibisse que essas leis fossem aprovadas, já ia ajudar bastante. Né? Mas a população tem muito essa visão, né, de que o vereador ele está lá para fazer leis, né? Também é uma das funções dele.
Mas já tem lei pra caramba, né? Qualquer outra A lei gente- provavelmente vai diminuir sua liberdade. sim, a gente brinca aqui, né, nas reuniões internas do Diretório do Novo, sobretudo quando os mandatários estão presentes, a gente faz um feedback de como foi o nosso ano enquanto deputado Alexandre Chicão e nós enquanto assessores acompanhando. E muita gente acha que o vereador, o deputado, o parlamentar, que ele é um camisa 9, um camisa 10, né, fazendo aqui uma analogia com o futebol, que é ele que vai preparar, armar o meio de campo e vai fazer o gol. E a grande verdade é que nós somos muito mais, o legislativo é muito mais zagueiro do que qualquer coisa. Um É, bom parlamentar com do Novo, certeza. ele está ali travando que os outros façam cagadas, ele está muito mais travando, bloqueando novas leis que vão restringir a liberdade, vão impor mais obrigações, vão dificultar ainda mais a vida das pessoas. O papel ali, no geral, que a gente vê do deputado novo é esse, é de bloquear isso. Claro que tem bons projetos de leis propostos, alguns são aprovados. Agora mesmo, nessa pandemia, a gente viu a Adriana Ventura, nossa deputada federal, passando um projeto de lei que autoriza a Sim, telemedicina, da que é telemedicina. É, exatamente muito importante. Então, claro, viu uma brecha, até zagueiro faz gol. Na cobrança de escanteio, você vai lá, cabeceia e acontece. Mas assim, o papel mais sim. importante ali é evitar que leis ruins sejam aprovadas. E assim, isso não é pequeno, porque são dezenas e dezenas de leis que são propostas e votadas toda semana. Dentro da LERJ, em tempos comuns, ou seja, fora de Covid, são votadas em média 40 projetos de leis por semana. Por semana. Quantas dessas aí são para mudar nome de rua? Ah, nome de rua é competência Ah, municipal, então é do vereador, a do gente vereador. passa. Você está falando da Alerj. Eu já vi voto de rodovia e de alça. Alça em Ah, estrada. isso. Alça, alça. Alça É fulano de importante, né? tal. Já vi, não tô brincando. Alça e aí nomeava o nome de alguém. Mas é Acredito. como a rodovia estadual cabe à Alerj. Mas nome de rua é municipal, então a gente não vê muito. É do municipal. Mas eu fiz até um artigo que depois eu posso, não sei se você viu, saiu no Boletim da Liberdade, né, com um site relevante no nosso meio liberal, em que eu falo um pouco sobre o que a maior parte dos projetos de lei são dentro do legislativo. E a maior parte deles são inúteis, são projetos autorizativos, que é um fenômeno maravilhoso. Por exemplo, agora, essa semana, foi votado na LERJ um projeto que autoriza a construção de um hospital em São João de Algo que Meriti. não era proibido. Por acaso, Ele era autoriza algo proibido. que não era proibido. Em algum momento foi proibido construir um hospital em São João de Uhum. Meriti, um hospital de campanha, no caso. Então, tipo assim, isso são dezenas, muitos. Toda semana você tem vários projetos autorizativos sendo votados. É isso. Autoriza a construção de uma clínica da família em tal lugar. Autoriza a construção de uma creche em tal lugar. Mas era proibido, nunca foi. Então, assim, boa parte do que a Parece gente votou lá é isso. demonstrar falta de conhecimento da lei, né? Não, mas, O... no geral, do deputado, no geral, é populismo. Porque ele quer virar e É anunciar populismo. Porque aí fica o nome dele, né? ele fala, eu autorizei, só não constrói porque o governador não quer, porque eu autorizei. Não é porque o governador não quer, talvez até seja o caso, mas assim, existe uma questão de recursos. Uhum. Não basta você aprovar uma lei dizendo que pode, porque ele já podia. Na verdade, você tem Sim. que ter recursos. É. Mas aí o cara fica Podia fazer uma lei proibindo, autorizei. uma lei proibindo o coronavírus no Brasil também. Voltava Resolvia o essa. problema. Teve um caso, foi bizarro agora, não sei se você viu, foi até uma postagem minha que rendeu muito. O projeto ele dava 30% de desconto em todas as mensalidades de colégios, de instituições de ensino no estado do Rio de Janeiro. Aí, beleza. Aí o sindicato dos professores, junto com o sindicato patronal, ou seja, patrão e trabalhador de professor, que é muito difícil, unidos, viraram e falaram. Ou seja, os dois sindicatos juntos viraram e falaram: olha só, se tiver redução de 30% em todas as mensalidades, vai ter demissão. Vai quebrar a escola. Aí além de quebrar, assim, para não quebrar, vai ter no mínimo demissão. Vai demitir. Uhum. Aí a LERJ, putz, é um problema, né? Então coloca uma emenda aí, não pode demitir. Aí eu falei, excelente, né? Vamos colocar mais uma emenda, não pode falir. Não pode falir. Não pode falir. Você vai cortar a mensalidade, você não pode demitir, você também não pode falir. Perfeito, pô, por que não? Coloca na lei. Ótimo. Coisas absurdas. Gente. Inclusive tem um Instagram que são as leis absurdas, né? Leis absurdas. Tem leis absurdas e tem leis Tem umas estúpidas. Coisas tem coisas lá que são surpreendentes, né? Para ver que a gente realmente precisa melhorar o nível do nosso legislativo, né? Infelizmente, é muito fraco. Exatamente, é muito fraco. E aí, nessa questão que a gente falou, o ponto nosso central do tema, que é a gestão fiscal,
ela fica muito difícil, porque o executivo, que já não é nenhuma mil maravilhas, né? Os nossos prefeitos e governadores não são essa excelência toda, mas eles têm uma dificuldade de fazer a gestão fiscal, porque toda semana é um projeto novo que cria um gasto na Secretaria de Saúde, que cria um gasto na Secretaria de Educação, que muda a regra de alguma coisa, enfim. E boa parte delas são inconstitucionais, a gente sabe. Existe uma presunção de legitimidade da lei. Então, se a lei foi aprovada, em tese ela começa a valer. Aí o governo executivo vai lá no judiciário pedir a declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Mas tudo isso já. Isso porque tem que passar na comissão, né? Isso que tem que passar na CCJ, que não serve no Isso. geral e não funciona muito bem. Mas o que a gente vê é isso. O executivo fica toda hora tentando se blindar, tentando se defender dos absurdos que são aprovados dentro do legislativo. E não é aqui, mais uma vez, Sim. querendo dizer que o executivo é santo. Muito longe disso. Eu tenho várias críticas ao prefeito e ao governador do Rio de Janeiro. A questão é que o legislativo fica à torto e à direito aprovando 30 projetos de lei por semana. E a boa parte deles querendo criar obrigações para o executivo, que muitas vezes não são factíveis, porque falta recurso. Uhum. Sim. Cria mais um problema, né? Então, o executivo já tem uma série de problemas e incompetências e tem que ficar resolvendo um problema que o legislativo criou, né? Exatamente. Sendo que deveria ser o contrário, né? Na verdade, o legislativo é que devia estar impedindo que os problemas que o executivo fazem cheguem na população, né? Sim. O papel de fiscalizador ali. Mas tem muito isso também de querer ser protagonista, né? A gente vê muito isso ultimamente, até em nível federal, do legislativo querer ser o protagonista, tomar as ações à frente do executivo, em que na prática ele deveria estar ali só para fiscalizar, acompanhar, seguir o que está sendo realizado. Sim, Né? exatamente. Eu escrevi até um outro artigo essa semana, a gente falou um pouco do governo, falando um pouco agora do governo federal, né? Eu escrevi um artigo essa semana que eu peguei 4 projetos de leis absurdos propostos no meio dessa pandemia. Um deles suspende a Bolsa de Valores por 120 dias. Eu imagino o caos, né? O outro, ele suspende a cobrança de juros. Então, imagina, não há mais juros. Sendo que, assim, não há mais juros, então não há mais crédito. Então, não tem mais empréstimo. Não tem mais empréstimo. Imagina o Brasil, nesse momento, as pessoas tendo que se virar sem empréstimo. Caos. O outro projeto dava 30% de corte em todos os aluguéis residenciais do Brasil. Então, imagina, você tem um casal de idosos que complementa a sua renda com o aluguel de uma casinha numa vila, que são 700, 800 reais, porque essa é a realidade do Brasil, do interior do Brasil, sobretudo. Aqui no Rio, a gente está acostumado a esses aluguéis, né? 2, 3, 4, 5 mil, mas a realidade do Brasil são muitos aluguéis de 600, 700, mil reais. A gente vai cortar a verba dessa senhora, vamos cortar a verba de quem acumulou tudo isso, e às vezes quem mora ali é um funcionário público que não teve o seu rendimento cortado, reduzido. Então, assim, outra lei surreal. Enfim, e é isso. Eu penso, no que o legislativo está ajudando quando propõe isso? O que ele está facilitando a gente a passar por cima dessa crise? Muito pouco, né? Aqui em Maringá teve um pouquinho de coisa assim também. Teve um projeto de lei para fornecer ração para pets, para famílias carentes. Né? Que ajuda. Faz todo sentido, né? Então tem. Isso pelo Brasil inteiro vai ter, né? Mas essa não passou. Tá? Isso pelo menos foi uma coisa boa. Alguém conseguiu segurar isso lá. Aqui a nível municipal, essa semana, falando de tantos projetos, né? Eu tento acompanhar os 3 poderes aí, na verdade, as 3 esferas, né? O governo municipal, estadual e federal. Uhum. O PSOL propôs aqui no município um projeto para obrigar a prefeitura a não pagar as dívidas que ela tem durante a pandemia. Então a prefeitura não pagaria mais suas dívidas. Parece uma intenção muito boa, né? Tipo, beleza, em vez de pagarmos credores, vamos usar esse dinheiro para ajudar no combate à pandemia. Só que o que acontece a prefeitura ela tem déficit há 5 anos e ela vai ter um de novo esse ano e certamente vai ter mais ano que vem. Como essa prefeitura que tem déficit mantém os serviços funcionando com empréstimo? E aí nós vamos virar para os nossos credores, que nós, em tese, não estaríamos pagando, e vamos falar, então, eu estou te dando calote, mas eu estou precisando de mais dinheiro para continuar funcionando. Você me dá? Então é o mundo da fantasia e do populismo que torna muito difícil uma boa gestão fiscal no Brasil,
que é o tema que a gente está Não, e falando. ainda tem o credor, que pode ser o próprio executante do serviço, né? Se você não pagar o que você deve para ele, como que ele vai executar o serviço? Como que ele vai pagar a pessoa e não vai executar? Sim. Né? Não é nem questão só de pegar o dinheiro, ele de fato não vai conseguir fazer nada. Sobretudo porque boa parte dos fornecedores do Rio já funcionam com atraso, né? Já recebem Com atraso. atrasado e mantém o serviço funcionando, e aí depois de 1, 2 meses paga 1 mês, paga 2 meses, paga o atrasado. É um caos. Se não tiver caixa, se a empresa não tiver caixa, ela não pode prestar serviços para o município do Rio de Janeiro. Porque a chance dela se ver atolada, de chegar no zero, vai quebrar, exatamente. Então, e é ruim porque acaba que cobra mais, né? Porque como ele sabe que tem esse risco, ele cobra mais. É esse ponto que eu ia comentar. E a questão também de fiscalizar esses contratos, né? Porque a gente sabe que tem muito contrato no Rio de Janeiro que, infelizmente, não foram feitos da forma correta, né? Sim. Muitos. Inclusive, principalmente aí falando quando a gente teve época de Olimpíada e Copa do Mundo, né? Mas aí você começa a aumentar e entrar em outras OS aí que a gente sabe que tem gente sendo presa até hoje, né? Em relação a isso. É uma das funções também, né? Quando a gente fala fiscal, não é só olhar a conta, mas olhar se o contrato, se os procedimentos estão sendo seguidos à risca nesse ponto, né? E se o contrato foi bem pactuado, né? Porque tem contrato que não prevê meta. Isso. Então, o contrato que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem com a SEDAI de saneamento não tem meta nenhuma. Nenhuma meta. Não tem meta. Não tem meta sobre o quanto deve ser universalizado de água e o quanto deve ser universalizado de esgoto. Cabe ao vereador não só fiscalizar, claro, a prestação de contas depois, mas na hora que é assinado esse contrato, tem que em cima falar: como é que você está assinando um contrato que não tem meta? Então, se nós vamos colocar uma OS na gestão da saúde, que a OS tenha gestão de metas, que ela tenha um contrato que preveja metas e que preveja a sanção nas metas. Não cobriu isso, tem um desconto no valor. Era para você chegar, digamos, a 100% de cobertura de clínica da família. Chegou a 75%, então você vai receber 75% do que eu te devia. Você não vai receber 100%, eu vou te dar proporcional. E isso você pode aplicar em diversos contratos. É muito importante, mais uma vez, para uma boa gestão fiscal, que a gente tenha bons contratos de prestação de serviço. Porque senão a gente vai estar gastando muito dinheiro para ter muito pouco resultado. Exatamente. E aí a gente acaba precisando lembrou um caso mais. Né? Lembrou um caso aqui de Maringá, que a gente estava com um problema de roçada, né? O mato estava alto. A justificativa da prefeitura é que estava na época de chuva. É porque não chove todo ano na mesma época, né? Foi uma surpresa. E aí a prefeitura começou a fazer multirões para resolver o problema, no final acabou resolvendo. Houve um caso de que foram questionar a pessoa que estava executando o serviço, de que empresa que era e tal, e a empresa que estava executando o serviço não tinha contrato com a prefeitura. E aí, foram na prefeitura, falaram: como assim? Está executando o serviço e não tem contrato com a prefeitura? E aí um secretário da prefeitura pagou do próprio bolso o serviço, falou que não, que ele que ia pagar do próprio bolso, se eu não me engano, 17 mil reais. Que doideira. E ficou por isso, Pedro, ficou por isso. Que bizarro. Aceitaram a história, o cara pagou do bolso dele, e ninguém levou o assunto para frente. Era óbvio que alguma coisa de errado estava acontecendo naquele momento. Como o secretário desembolsa 17 mil exatamente. Que ou é benevolente, elevadíssimo, ou algo de muito estranho tem aí. Foi assim, aí conjecturas, né? Mas foi pego com a boca na botija e falou: não, tá bom, vou pagar, acabou. Mas alguma coisa, mesmo que não tivesse má fé, o sistema não estava sendo seguido da forma correta. Exatamente. Né? Mesmo que falar, vai ser ele vai entrar no processo, vai ganhar, porque assim, não era época de coronavírus, tinha que passar pelas licitações normais, podia ter, já estava caminhando, mas não estava no processo normal. E isso eu estou pensando na melhor hipótese possível, né? Ele falou assim: não, adianta lá que depois você vai, né? Depois a gente faz, e ficou por isso, assim, são coisas que, assim, hoje a gente não consegue saber em Maringá quanto custa o recolhimento de resíduos sólidos. A gente fez uma requisição dessa ao vereador, ele falou que era uma conta muito complexa, porque a distribuição dos ativos das pessoas ficavam espalhadas por outras contas, e ficou por isso. Ninguém sabe direito, e ficou por isso. Assim, não, mas você não faz o requerimento? Não, mas para o requerimento, fazer o requerimento para
para o executivo precisa ser votado no plenário. E aí o presidente não vai botar isso para votar para não entrar em conflito com o executivo. Então, são coisas que fazem parte da gestão fiscal, não é só olhar a conta lá no final, mas como que está o dia a dia ali, que não fazem o menor sentido de como são feitos hoje, e provavelmente a população está pagando uma conta que não devia. Né? Com certeza. Sorte que Maringá é uma cidade rica, né? Sim. Maringá é uma cidade rica, tem uma excelente qualidade de vida, mas poderia ou ter um estado muito menor em cima dela, o que naturalmente já geraria mais prosperidade, ou poderia ter serviços melhores ainda, né? Expandidos. E não consegue porque não tem essa... Na verdade, me parece que em vez da Câmara de Vereadores entrar como fiscalizadora, ela entra como parceiro do Executivo. Não que ela não possa ser um parceiro no sentido de querer o bem para a cidade, mas ela está lá para ser o contraponto, né? E não para falar amém para tudo que o Executivo faz. Né? Sim, com certeza. Eu acho já até puxando um final aqui, a gente só tem mais 4 minutos de conversa, que daqui a pouco o Instagram dá aquele corte na gente. Exatamente. Eu ia pontuar uma coisa que acho que pode resumir muito bem. Acho que ao longo aqui da nossa conversa, a gente tentou passar para quem está nos acompanhando que é muito importante essa fiscalização do orçamento. E eu trabalho, né, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e conheço vários gabinetes de deputados lá dentro, mas aqui sem citar nomes, e eu vejo que muitos deles não têm nenhum assessor voltado para o orçamento. E bilhões. O orçamento do município do Rio também é de bilhões. Você não tem como quebrar o galho numa análise de orçamento. Você precisa de um assessor qualificado para isso. Alguém que entenda de orçamento público. Como dentro do nosso gabinete, a gente tem uma pessoa que faz exatamente isso e tem competência técnica para isso. Então, a todo mundo que nos acompanha aqui, pergunta para o vereador que você já votou, pergunta para o deputado que você já votou, estadual, federal, visita o gabinete e fala, quem é o assessor de orçamento aqui? Se não tiver tem algo muito estranho. Alguma coisa está errada. Tem uma função essencial, um papel essencial que ele deveria estar fazendo e, no mínimo, não está fazendo bem. No mínimo, ele não está fazendo bem. Então, estranhem vereadores parlamentares que não possuem assessores de orçamento. Porque essa é a função mais importante que ele tem que ter. Como que ele vota o orçamento? Né? Ele só fala amém para o TCU? Vai falar, no caso, não seria o TCU, mas... Falar, eu mesmo olho. Professor, meu amigo, a menos que você me prove que a sua qualificação específica é em orçamento público, você deveria estar revisando, supervisionando o trabalho de um assessor qualificado para a área. Exatamente. Então, assim, fica de dica aí para todo mundo, se que quiser saber, assim, mas eu quero saber se o cara que eu represento é bom, etc, blá, blá, blá. Pergunta no mínimo aí. Você já pode separar o joio do trigo só com essa pergunta. Thiago, faltam 2 minutos aí, se quiser fazer uma fala de encerramento para a gente seguir para o final. Sim. Primeiro, boa dica. E acho que vou seguir na mesma linha, né? Fiscalizar também. A população tem que cobrar de todo mundo, não só de quem votou principalmente, né? Mas fiscalizar. Falar, bom, por que vocês estão fazendo isso, né? E uma das grandes vantagens da Câmara de Vereador é que ela fica lá dentro do município e é bem fácil de acessar, chegar lá e cobrar pessoalmente. A gente vai cobrar, não com violência, mas pessoalmente estando lá e cobrando, né? Você não precisa ficar numa barreira de um e-mail que ninguém vai ler ou de um telefone que ninguém responde. Essa é uma das grandes vantagens e a população devia fazer mais esse trabalho. Thiago, queria te agradecer demais aí pela conversa, foi ótimo, desejar sucesso para você e para o Novo aí em Maringá, e que, enfim, as ideias da liberdade, as ideias da responsabilidade fiscal possam crescer ainda mais no nosso país. Obrigado também, Pedro, por aceitar esse convite para a gente fazer a live. Prazer. Sucesso para a gente, né, para o Novo. Com certeza. E fiquei muito feliz que você veio para o Novo. Né? Obrigado. Acho que vai ter um bom sucesso aí pela frente. Estou em casa. Tá certo. Obrigado, Pedro. Valeu, Thiago. Um abraço, hein? Uma boa noite.